Baby, do you wanna dance? When do you wanna dance? Under the moonlight, squeeze and kiss me all through the night. Baby, do you wanna dance? Olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais um UX, um Rede de Olhares, aqui na UX TV, o canal de identidade. Hoje vamos falar sobre a vida profissional de ex-atletas. Temos vários convidados no estúdio e vamos saber com eles como é que foi essa transição da vida no esporte para uma nova jornada profissional. Começo falando com o Marlon, que é psicólogo. Marlon, minha primeira pergunta, por exemplo, uma pessoa que não ganhou a vida profissionalmente no esporte, ela inicia a sua carreira trabalhista muito cedo, às vezes com 16, 17 anos ela já está atuando. Então ela tem tempo, por exemplo, se ela fez uma escolha equivocada, ela tem um certo tempo de redirecionar a sua carreira. Os atletas já não dispõem de tanto tempo, por exemplo, quando eles encerram as suas carreiras, não sei, 30 anos, 32, às vezes antes. Então, eles não podem se dar ao luxo de errar muito, fazer escolhas muito erradas. Como é que a psicologia vê esses conflitos que eles vivenciam nessa transição da vida profissional para uma outra atividade? Bom, boa tarde, agradeço o convite de estar aqui. Boa tarde aos colegas também. Para poder responder a tua pergunta, acho que a gente tem que pensar que a carreira de um esportista, especialmente esportista mais de elite, conforme que nem o nosso cantor ali, tem algumas diferenças fundamentais, né, em relação a trabalho, a dedicação, etc. Talvez duas delas que a gente possa pensar, que são bastante importantes para o que a gente está conversando aqui, seriam que uma carreira no esporte, especialmente para um esportista de elite, envolve uma dedicação muito, muito grande, emocional, física, psicológica, né? E também, provavelmente, a maior diferença em relação às carreiras mais normais, digamos, seria que o esportista não tem uma data definida para trocar de carreira, para se aposentar ou algo do gênero. Para mim, eu não tive muita dificuldade porque a área que eu atuo hoje é basicamente a mesma que eu atuava enquanto atleta, só que eu troquei de lado. Hoje eu sou treinador e antes eu era atleta, né? Então muda um pouquinho o foco, mas a área é muito parecida. O que o Marlon falou eu achei muito importante. Quando a gente é atleta, a gente está acostumado com o foco 100% na gente. A mídia, as pessoas, o reconhecimento. A partir do momento que tu vira profissional, tu não tem mais aquele foco. O foco ele cai completamente de ti, né? Como antes atleta, e passa a ser para os teus seguidores agora, né? Para os teus atletas que a gente treina. Então, eu sofri um pouquinho dessa crise de identidade, assim, de, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Mas essa adrenalina, assim, ela faz muita falta, né? São endorfinas que a gente produz e a gente sente muita necessidade delas. Inclusive, acho que o Marlon colocou bastante bem, né? Que leva pessoas até a depressão. O taekwondo, por ser individual, né? Mesmo que tu tenha o técnico do lado, torcida, teus colegas de equipe, só que na realidade cada um é de uma categoria e não adianta na hora, só depende de ti. Então, tu tem que saber lidar com as tuas emoções, com as inseguranças, medos, tudo naquela hora. E é uma descarga de emoção na hora antes da luta. Então, tem que estar muito preparado psicologicamente, coisa que na época a gente não tinha esse apoio. Então, às vezes perdia a luta por não estar bem psicologicamente. Tanto o Daniel quanto a Maíra, eles falaram dessa parte da adrenalina que o atleta experimenta muito forte durante as competições. E agora, nas suas novas profissões, talvez eles não encontrem mais essa adrenalina. Como é que faz para administrar essa nova realidade? Bom, eu acho que a adrenalina é um fator possível, né? Acho que tem vários outros. Tem essa questão da autoestima de ser o centro da atenção, né? Eu acho que tem uma questão muito forte também de que é algo que te exige ou que
te faz crer que exige, pelo menos para tu ser um atleta, né, tipo, manter uma performance top, etc., te exige uma dedicação imensa. Então, acho que é toda uma gama de fatores. O fator mais neuroquímico, digamos, biológico, é somente um deles. Por favor, eu gostaria que a primeira pergunta, se puder ser seu nome de novo, por favor. Aldeir. Aldeir, você agora que está começando, é um jovem, em algum momento passa pela sua cabeça o que você vai fazer quando terminar a sua trajetória esportiva? A gente sabe que no futebol é muito curto, né? De repente, depois dos 30, o atleta já começa a pensar em parar. Em algum momento você já pensou nisso ou está muito cedo ainda? Não, primeiramente eu acho que está muito cedo, né? Tem que começar para depois, mas já tem ideia. Eu gosto muito de esporte, todos os esportes praticamente. Mas depois quando eu terminar a minha carreira de futebol, eu quero estar envolvido, ou ser empresário, ou trabalhar em algum clube. Quero estar no meio do esporte. Até passa, principalmente fazer uma faculdade, ter um ensino superior. Mas a gente também procura muito ficar focado no futebol. Sempre ali tentando descobrir novas experiências, mas igual na nossa profissão, eu sou goleiro alto e procuro ser um preparador de goleiro. Quero falar com o Rodrigo, que é ex-atleta de vôlei, atuou aqui pela UX, atuou na Europa também. Rodrigo, você é um exemplo aqui de um atleta, um ex-atleta que não seguiu no esporte. Você hoje trabalha com publicidade, né? Gostaria que você contasse para nós como foi essa transição, quais foram os conflitos que você experimentou nessa troca. Bom, na realidade, no último ano que eu joguei, digamos assim, joguei fora do país, eu fiquei o ano inteiro já pesquisando o que poderia acontecer. Nos últimos 2 anos, como eu tive muitas lesões consecutivas, eu comecei a pensar, será que vai, será que não vai? Eu fico mais fora do treino de jogos do que dentro. Então, realmente, parei numa idade que é a de estourar, assim, é a melhor idade do esporte, mas o corpo não aguentou mais. Então, alguma coisa tinha que fazer diferente. Então, eu já vim pesquisando ao longo do ano que estava trabalhando, enfim, né, e acabou a temporada e esperei, vou ou não vou continuar ou não vou. Não apareciam muitas propostas interessantes, apareceu alguma coisa, mas não era o que eu estava procurando, né, então vou bater a cabeça, larguei. A nossa equipe esteve acompanhando a vida, essa transição de um atleta que ganhava vida profissionalmente no esporte e agora experimentou essa nova etapa de vida. Então vamos conferir agora no nosso material. Quatorze clubes profissionais. Eu comecei em 1984 aqui no Caxias, entrei com 9 anos e aí eu fui para o Náutico. Circulei para o interior do Paraná, no Rio Branco de Paranaguá, Fortaleza, Coritiba. Fui campeão da Série B com o Botafogo do Rio, mas o meu melhor momento foi em 2001, no Náutico. Nós somos campeões pernambucanos. Já dizia o Sócrates que o atleta, jogador de futebol, morre 2 vezes. Morre quando para de jogar e morre quando vai, né, para uma outra vida. Não é fácil, né? Tem que se preparar bem antes, já quando tu acha que vai parar, uns 5 anos tu já tem que se preparando, né? Buscando o apoio da família, isso é muito importante, né? Buscando negócios paralelos, para que a gente não se sinta perdido e mesmo assim a maioria dos jogadores, dos ex-atletas sabe o que eu estou falando, né? Que nos primeiros anos é bem complicado a gente deixar de fazer o que gosta, o que sabe e fica meio sem saber o que fazer. Fez isso a vida toda. No meu caso foi dos 9 anos de idade até os 34. Se o jogador tiver a oportunidade, né, não esperar terminar a carreira para terminar os estudos. Se conseguir ser paralelo uma carreira com a outra, né, conseguir estudar, fazer uma faculdade, uma universidade e jogar é bom. Mas não é fácil e não é tão simples assim. Tem que ter muito esforço e principalmente força de vontade, né? E alguém que fique, no momento que tu desanima, alguém da tua família, vai que depois quando tu parar, vai precisar. Muitas vezes não é a gente que para, né? O mercado também ele vai te restringindo e aí tu vai vendo que não está mais valendo a pena. Por mais que seja aquilo que tu gosta de fazer, e é bastante complicado, tu gostar de fazer e não poder mais.
A gente sabe que depois dos 32, hoje estão jogando até mais tempo, mas 32, 33, tu já começa a não ser um jogador tão procurado, tu tem muita concorrência, né? Tu já fica um jogador mais, não é ultrapassado, mas mais experiente, mais velho em relação aos mais novos. Então o mercado é para os mais novos. E tu vai fazendo as escolhas, né? Muitas vezes não é o que eu queria, mas concomitante a isso eu consegui ter outros negócios e aí vai resolvendo parar, né? E a bola agora? A bola eu tô jogando toda segunda-feira, né, com os amigos, ex-jogadores. Queria jogar até mais vezes, às vezes eu até sonho que estou jogando profissionalmente. Mas uma questão que me ajuda muito é estar no meio do futebol, estar trabalhando com isso, né, tanto na TV como na rádio, estar comentando os jogos, isso mata um pouquinho da saudade, né? Mas não diminui. Marlon, o Rafael falou uma coisa muito interessante do apoio da família nesse momento de transição. A minha pergunta para você é sobre a função da psicologia. Por exemplo, o Rafael foi jogador de futebol. Com certeza no clube tem um psicólogo. Você acha que seria a função do psicólogo, além de trabalhar as questões do esporte, já começar a trabalhar o atleta para essa transição? Com certeza. Bom, essa não é exatamente a minha área de trabalho, né? Mas eu tenho um certo conhecimento. E eu acho que uma das funções principais, especialmente quando chega, né, conforme falou, chega uma determinada idade no futebol, em torno dos 30 e poucos, eu acho que seria uma das questões fundamentais a ser trabalhada pelo psicólogo de um clube, por exemplo. Como foi essa transição, Mesari, do futebol profissional para a nova carreira agora trabalhista? Marquinhos, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pela UXTV, é uma imensa satisfação, tá? Eu parei com futebol aos 28 anos. Tinha problema sério no joelho, eu estava na Portuguesa, retornei, fiquei mais 2 anos. Um total de 8 anos praticamente no Caxias. Só que eu dei continuidade, mas dei continuidade em outra empresa, que foi, no caso, a empresa Randon, que pelo fato de não poder treinar todos os dias, já 2 turnos por dia, então eu fui trabalhar ali nas duas coisas, o trabalho junto com o futebol. Sendo assim também me dando a mim um conhecimento maior em termos de hierarquia, de obediência a certos setores que até então o jogador de futebol não aprende. Hey girl, gather round, listen to what I'm putting down. I'm your handyman. I'm not the kind to use a pencil or wood. I'm handy with love, but I'm no fool. I fix a broken heart, I know that I truly can. If you are broken heart should need repair, then I am the man to see. I'll whisper sweet things you tell all your friends, then you come running to me. Here will the main thing that I want to say. I'm busy 24 hours a day. I'm fixing broken heart, though that I truly can. Come, 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 come. Yeah, yeah.
I'm your handyman. Yeah, yeah, yeah. Na verdade, faz 30 anos que eu faço karatê, né? Comecei com 10 anos karatê. É um esporte assim que, na verdade, foi o que me deu a base para conseguir chegar na medicina. Eu não tenho nem como agradecer ao esporte por eu conseguir fazer medicina depois dos 30 anos. Até porque logo que eu iniciei, que eu resolvi fazer medicina, eu tive o mesmo problema que vários atletas ali, a gente tem que ter uma opção, estava machucado. Acabei, não me frustrei de forma alguma, porque o karatê me supriu disso, né? Eu fui um atleta que eu cheguei aonde cheguei sozinha, porque aqui em Caxias nós não tínhamos estruturas. Eu agradeço muito aos meus 2 companheiros, que é o meu esposo, que até hoje treina comigo, tem academia, e meu melhor amigo, que já faleceu, para ter chegado na seleção brasileira. Devo isso a eles, não tenho como esquecer deles. O que você acha, do lado da psicologia, que esses atletas que começam a estudar depois de uma certa idade, ainda dá tempo, acho que ela é um grande exemplo, mas eu queria ouvir da tua opinião, se ainda dá tempo de se redescobrir, se reinventar? Olha, eu acho que, conforme disse uma amiga minha que é psiquiatra, ela disse, sempre é tempo de tu criar um mundo novo para ti e, de certa forma, para os outros, né? Para a família, para todos os outros. E eu acho que o esporte, especialmente o esporte de competição, né? Como é o caso dela, desde o início, digamos, desde quando tu começa, na infância, etc., te faz adquirir várias coisas, mas uma delas que é muito importante para isso, né, para chegar para ter uma conquista dessas, se for de modificar tudo, se formar em medicina e vir a trabalhar com isso, é a força de vontade. Parou aquela adrenalina da competição, né? Como é que tu experimentou essa transição? Sim, eu fiquei 6 anos, né, atuando como atleta amadora, né, o atletismo não é profissional. Mas, assim, que nem o Rafael comentou, eu tive uma preparação, porque eu fiz toda a minha graduação em educação física como atleta. Então, eu fui bolsista, estagiária, eu atuava na área sendo atleta também. Então, teoricamente, eu tive uma preparação para depois ser uma professora, que nem o Daniel, ser uma treinadora, que hoje eu também sou treinadora. Mas, assim, a emoção é diferente. O que eu vivi como atleta, aquela emoção, assim, tu aquece, o momento do tiro é diferente quando tu é treinadora. Como é que tu vê essas tuas 2 funções, ainda como atleta, mas daqui a pouco tu vai ter que parar, né? E seguir só com as tuas outras atividades. É verdade. Na verdade, ouvindo aqui meus companheiros, passa um filme na cabeça, porque com certeza essas vivências que esses companheiros tiveram nas suas modalidades, a gente também acaba tendo na nossa modalidade, né? Mas eu ainda sou atleta, sou técnica de handebol e atuo ainda na rede escolar de ensino. Então, na verdade, essa parte de atleta, para as minhas atletas, é bem importante, porque eu ainda acabo sendo um exemplo para elas. Um exemplo, principalmente nos treinamentos e nas competições. Marlon, acho que ela falou uma coisa muito interessante, essa parte da cobrança que ela sofre das atletas dela. E o atleta, geralmente, ele é pressionado a ter bons resultados, tanto como atleta como treinadora, por exemplo, agora. Como faz para gerenciar toda essa pressão do esporte competitivo? Bom, acho que o atleta parte de uma posição relativamente privilegiada, porque ele está acostumado com essas cobranças, né? Ao passo que, se tu trabalha, não sei que exemplo dá, mas tu trabalha com um emprego mais ou menos normal, tu tem as cobranças mais ou menos normais, da chefia, de desempenho, etc. Mas o atleta está acostumado com essa alta cobrança. Inclusive, isso é internalizado nele, idealmente, né? Ele mesmo se cobra. Eu tenho que passar desse nível, eu tenho que atingir um nível mais alto, eu tenho que treinar mais, etc, etc. Então, acho que tem algo de privilégio nisso aí, que, apesar de que, conforme eu disse no início, é uma situação sui generis, né? Muitas vezes tu tem que largar, que nem o Rafael, futebolista, disse, fez isso a vida inteira, né? E chega aos 30 e poucos, tu tem que largar aquilo e trocar de vida, de certa forma. Mas, por outro lado, o esportista tem essa possibilidade de ter uma força de vontade já mais treinada, digamos, de ter uma condição de enfrentar esses desafios de uma outra forma, de, que nem elas estavam dizendo ali, de ser guerreiro, de estar acostumado a ser guerreiro. Claro que isso não ocorre em todos os casos, claro, mas a princípio tem essa vantagem, né? Ótimo, a metáfora do guerreiro, né? Traduzir. Ok, obrigado, Marlon. Queria ouvir o Winston agora.
Winston, que também é triatleta e ainda atua profissionalmente também, tem as suas atividades na educação física, mas também continua atuando. Teve um período que a sua ocupação era essencialmente o esporte, né? Como é que você vê no triatlon, Winston, essa transição, que você vai enfrentar uma hora? Bom, eu competi, mas como todo mundo falou aqui, a gente continua competindo, mas por teimosia, né? Tipo assim, mais um pouco, eu não me vejo assim, tipo, parando de competir, apesar de, como a Gisele falou, são esportes que não são profissionais, né? São esportes que a grande maioria das pessoas, até atletas, assim, quase pré-olímpicos, exercem outras funções. Então, eu vejo assim o meu esporte. A gente gosta dele e quer continuar buscando outras distâncias, outros estilos, para tentar continuar competindo e fazendo o que gosta, né? Com relação a parar de competir, ou sei lá, talvez não correr mais triatlon, como o Daniel, tipo, ele parou um pouco de triatlo, mas ele já inventou outra, né? Tipo, a cachaça só muda a bebida, né? A cachaça continua a mesma, né? Então, eu acho que é isso que faz a gente continuar vivendo, né? Como o Marlon falou, a gente tem essa definição de ir para frente, de continuar. Então, é exemplo de todo mundo. Parou de alguma coisa, mas não se desligou. Como o Rodrigo falou, parei, mas estou pensando em fazer alguma coisa em função disso. Então, acho que o gostar, o ter o amor pelo esporte que pratica é o que faz a gente continuar todos os dias levantando e dizer, não, hoje eu vou dar mais uma treinadinha. Certo. Essa teimosia aí de atleta. Certo. Muito obrigado, Winston. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, a conversa foi muito boa, gostaria de perguntar muito mais coisas para vocês. Quem sabe num outro programa a gente possa estender essa discussão. Obrigado pela participação, Marlon, da psicologia, todos os ex-atletas e ainda atletas, muito obrigado pela atenção, a gente gostou muito dessa discussão. Os guris do Caxias também, a gente espera que vocês possam ter uma trajetória vitoriosa no esporte e, ao mesmo tempo, também já pensando na aposentadoria, o que vão fazer. Agradecer o pessoal de casa também pela audiência, pela participação. Muito obrigado. Nós vamos ficando agora com o Mesari, né, Mesari? Mais uma música para nós. Eu só queria saber se tu tocava muito nas concentrações de futebol. Acontecia muito isso? Olha, Marques, eu tocava. Na verdade, o que eu fazia? Eu não dormia. Eu tinha o costume de levantar umas 7h30. No domingo de manhã a gente concentrava, né? Uma coisa que também não era muito feitio, meu gostar de concentração. Eu levantava cedo, eu ia estudar inglês, eu ia ler livro, e eu ficava na arquibancada tocando violão. Tá legal. Eu passava o tempo fazendo isso. Ok, a gente agradece a presença de todos, pela audiência. A gente espera vocês amanhã, obrigado, e a gente fica ao som do Mesari. Tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday when I got myself undressed. And I ain't ready for the water, but I do agree there's time when a woman sure can be a friend of mine. But I keep on thinking about you, sister golden hair surprise. When I just can't live without you, can't you see it in my eyes? And I've been one poor correspondent, I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on your mind. Do you meet me in the middle? Do you meet me in the air? Do you love me just a little, just enough to show you care? But I try to make it, I don't mind saying I just can't make it.
surprise when I just